Fala, impressionadores! Nesse vídeo, que vai ser um vídeo curto, eu quero te dar algumas dicas de organização para os seus códigos quando você estiver escrevendo linhas muito grandes de código. Como que você faz para organizar isso de uma forma que fique visualmente melhor, mas não só visualmente melhor, mas que seja mais fácil realmente de você entender e de outras pessoas conseguirem entender o que está acontecendo ali no seu código. Vamos lá para o conteúdo do vídeo de hoje. Bom, galera, se você gostar dessas dicas aqui, considerem deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso vai, além de ajudar a gente no canal, vai te ajudar a acompanhar aqui os nossos conteúdos e aprender Python com a gente, tá? E vou deixar também de presente para vocês um mini curso do seu primeiro projeto em Python. Na verdade é um mini curso básico de Python, como se fosse um curso básico de Python gratuito para você, disponível aqui na descrição do vídeo, além, é claro, do arquivo da aula também vai estar aqui na descrição. Então acessa lá, pega esses materiais e vamos partir agora para os nossos códigos. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Eu dei até um pouco de zoom na tela para ficar um pouco mais gritante assim a diferença, mas repara só, eu tenho uma lista aqui com todos os meses do ano. Batendo o olho nessa lista aqui, fica difícil a gente conseguir dizer que tem efetivamente todos os meses ali dentro, porque eu não consigo ver para o lado. Eu teria que arrastar para o lado e ir conferindo e tudo mais. Quando você está construindo um código, quando você está construindo uma lista dentro do Python, e esse código está passando da sua tela, vai ficar difícil de você visualizar. Uma das coisas que a gente costuma fazer com listas é você separar os valores da lista com Enter, tá? Obviamente a gente não faz isso se a lista tiver, por exemplo, 50 itens, porque senão vão ficar 50 linhas ali separadas, vai ficar inviável de você mexer. Mas quando são tipo muitos itens a ponto deles aumentarem o tamanho passarem o tamanho da tela, mas não tantos itens a ponto de ficar inviável de você ver um embaixo do outro, o que a gente prefere fazer normalmente é dar um Enter em cada item. Então a gente chega aqui, ó, e organiza esses itens dessa forma. Inclusive tem alguns editores de código que você consegue já meio que selecionar a sua lista e formatar ela dessa maneira daqui, mais bonitinha, tá? Por exemplo, o PyCharm, por exemplo, o VS Code, eles permitem esse tipo de edição. Então você pode deixar assim sua lista. Outra coisa que às vezes as pessoas preferem fazer também é deixar o colchete aqui em cima, tá vendo? E o colchete aqui embaixo, e separar assim, ficam só os valores aqui no meio, tá? Você pode fazer assim, ou se preferir, pode deixar com os colchetes ali no início ou no final. Mas o importante é que agora, batendo o olho aqui, você consegue visualizar todos os valores. Inclusive eu consigo visualizar que, olha lá, dezembro estava com um espaço antes aqui, a gente consegue ajustar isso, tá vendo? Então a vantagem de você conseguir visualizar tudo numa olhada só é tanto corrigir algum erro que tem, acertar algum item que esteja faltando aqui, quanto também você conseguir ter o código mais organizado, porque alguém bate o olho aqui e consegue entender isso aqui muito melhor do que se fosse uma lista toda ida para o lado. Agora, a mesma coisa com dicionários. A gente tem aqui, ó, uma lista de meses. Repara que se você rodar o código, ele vai dar o mesmo resultado. Ó, definiu a variável meses e não vai mudar nada. Vamos olhar agora o caso dos dicionários, tá? Com dicionários é muito parecido. A grande diferença é que como o dicionário ele tem sempre uma chave do dicionário e o valor, no caso aqui é um dicionário de faturamento. Tem faturamento do mês de janeiro, faturamento do mês de fevereiro, faturamento do mês de março. Fica muito mais difícil de você visualizar, porque ele cresce muito mais fácil para o lado, porque tem mais informações escritas. Da mesma maneira, você pode, deixando o primeiro item na primeira linha ou não, você pode chegar aqui e sair dando um Enter entre os valores aqui, tá vendo? Entre os valores, e vai ficar depois muito mais fácil de você conseguir visualizar as informações que você tem dentro desse dicionário daqui. Inclusive, para ajustar a mesma coisa que a gente ajustou lá no outro, ó, o valor de dezembro aqui, tá? Ah, Lira, eu preciso fazer isso necessariamente para todos os itens? Não. Se você quiser, desce 3 itens, ou faz de 2 em 2, de 3 em 3, fica a seu critério. O único objetivo é ficar mais fácil, você conseguir bater o olho aqui e visualizar, e olha lá que ele vai dar o mesmo resultado. O faturamento vai funcionar numa boa. Beleza? Agora vamos para um outro caso, que é o caso de linhas grandes de código. Por exemplo, eu estou definindo uma variável e dentro dessa variável eu estou fazendo uma conta, e essa conta vai ser muito grande. Ou estou criando uma condição, como nesse caso daqui, que eu estou definindo uma condição de quando vai ser o bônus do funcionário, ou seja, o bônus vai ser pago no mês de janeiro, então se o mês for o mês de janeiro, se o faturamento de janeiro for maior do que 1.000 e se o faturamento de fevereiro for maior do que o faturamento de janeiro. Então essas são as condições, né? Ele tem que estar crescendo o faturamento, tem que ter faturado mais de 1.000 em janeiro e o mês tem que ser janeiro para ele conseguir ganhar aquele faturamento, aquele bônus. Então isso eu vou printar se ele ganhou o bônus. Se eu rodar esse código aqui, ele vai dizer, olha lá, ganhou o bônus. Só que repara que esse if daqui, ele está passando para lá, fica muito difícil de você visualizar isso daqui numa única linha de código. Inclusive, dependendo do editor de código que você estiver utilizando, se não me engano o PyCharm faz isso, quando você começa a fazer uma linha de código, essa linha de código está muito grande, ele pinta aquela linha de amarelo, ele dá meio que uma marcadinha bem de leve de amarelo naquela linha do tipo de atenção, do tipo, cara, é muito grande, talvez seja melhor você formatar ela de um outro jeito que fique mais visual. E parece não brincadeira, mas parece meio que... Ah, Lira, nem acho muito importante você deixar fazer esses ajustes assim, mas o seu código ser mais visual, ser mais legível, é mais fácil para você entender,
para você daqui a 3 meses, quando for olhar esse código de novo, conseguir entender e lembrar o que você estava fazendo, e para outra pessoa também conseguir ler o seu código. Então isso faz diferença sim, e fica muito mais organizado, tá? Fica mais fácil de você manter aquele código, melhorar, ajustar ele e assim vai. Então, quando você tem uma linha de código assim, com um if de várias condições, ou está fazendo uma conta, ou seja, um comando que aquele comando, você não está criando uma lista ou um dicionário, mas está usando um comando que são vários e vários valores, né, como no nosso caso daqui, e está tudo numa linha, você tem duas grandes formas de separar. A primeira das formas é a forma que qualquer versão do Python vai funcionar, tá? Que é a forma de você botar uma contrabarra. Ou seja, aonde você quiser dividir a sua linha de código, por exemplo, eu quero colocar a primeira condição aqui, e depois agora eu quero dar um Enter. O que você faz? Coloca uma contrabarra e dá um Enter. Tá vendo? Aí tem a segunda condição. Antes da terceira condição, vou colocar uma contrabarra e vou dar um Enter. E aí ele vai ter as 3 condições aqui. Se eu rodar esse código, ele vai funcionar numa boa. Só que você tem que tomar muito cuidado quando você usa contrabarra. Por quê? Porque olha só, se eu tivesse colocado contrabarra e tivesse colocado um espaço aqui, né? Ou seja, se na hora de construir a contrabarra, eu venho aqui e coloco assim, ó, contrabarra, espaço e dou um Enter, olha lá, e vou fazer a mesma coisa para o próximo, ou sem nesse próximo agora eu não botei o espaço. Mas nesse primeiro aqui eu acabei colocando um espaço a mais, tá vendo? Quando você rodar o seu código, ele vai sinalizar um erro. Olha lá, tem um unexpected character depois de um line continuation character. O que esse line continuation, né? Ou seja, o backslash, ou seja, a contrabarra, ela simplesmente significa que você vai continuar a linha, vai continuar o código na próxima linha. Então depois que você coloca um contrabarra, não pode ter absolutamente nada depois. Se tiver um espaço, ele vai dar erro, que é esse erro que ele deu aqui. Então se eu apagar agora esse espaço aqui, ele vai funcionar numa boa, tá vendo? Mas saiba que a contrabarra serve para você fazer isso, você tem que tomar cuidado porque não pode ter absolutamente nada aqui do lado, nem espaço vazio. Tá? Então essa aqui é a primeira forma. Só que nas versões mais recentes do Python, que se eu não me engano foi a partir da versão 3.9 do Python, não vou lembrar exatamente qual versão, mas provavelmente a do seu computador vai funcionar isso que eu vou te mostrar agora, que é, você pode usar o parênteses. E o parênteses é mais intuitivo, porque a gente lembra do parênteses da matemática, né? Que você colocava as coisas entre parênteses e tudo que estava ali estava sendo executado junto. Assim também é no código. Você pode chegar aqui, por exemplo, e eu posso colocar ó, if, e aí eu quero que agora todas as minhas condições vão ser desse início aqui até o final. Então o que eu faço? Eu abro parênteses aqui no início e coloco todas as condições dentro do parênteses. E aí, a partir do momento que você está com parênteses, o parênteses no Python ele serve para gerenciar o que a gente chama de gerenciamento de contexto. O que é isso? Ele consegue gerenciar tudo que vai ser executado nessa linha. Então, essa linha de código do if, ela vai executar tudo que estiver dentro do parênteses. Não importa se o parênteses está todo nessa linha de código ou ele vai para debaixo. Então, eu posso chegar aqui agora e dar o Enter aqui onde eu quiser, que ele vai, repara, já deixa até com um tabzinho para dentro automaticamente, porque ele reconhece, ó, o parênteses está abrindo aqui, está fechando aqui, ó, tanto que quando eu clico aqui do lado do parênteses, ele marca ele de verde, marca o final de verde, e isso tudo aqui é meu if, só que muito mais visual, muito mais fácil de você ver cada uma das condições. Olha lá, o mês tem que ser igual a janeiro, faturamento de janeiro tem que ser maior do que 1000, e o faturamento de fevereiro tem que ser maior do que o faturamento de janeiro. Se eu rodar, ele vai dar o mesmo resultado de ganhou o bônus, beleza? E nesse caso daqui, você não precisa se preocupar muito com o espaço vazio, tá vendo? Aqui tá com 2 espaços vazios, ó. Aqui tá com 1, ó, 2 espaços vazios. E não tem problema, ele não vai dar erro nenhum. Por que ele não vai dar erro? Porque quem tá controlando quem tá gerenciando esse contexto, que é o que a gente fala, é justamente o parênteses, e ele vai ajudar a gente. Tá bom? Então uma aula mais curta, mais direta, dando essas dicas de organização para linhas grandes de código para você. Espero de verdade que você tenha gostado. Se você tiver algum outro desafio no Python, alguma outra coisa que você quer que a gente entre mais a fundo, ou faça um vídeo curto como esse aqui, deixa aqui nos comentários que eu estou sempre de olho e sempre construindo os conteúdos que vocês precisam. Um grande abraço e até a próxima aula.